a ideia desse disco surgiu justamente da necessidade de falar sobre algumas coisas. E aí, a partir disso, a gente começou a meditar sobre o que seria isso, o que a gente iria dizer, o que a gente queria dizer e qual seria a forma de dizer, ou seja, quais seriam as canções que diriam isso. A gente precisa, de nossa parte, a todo custo, cantar essas canções, semear, repartir e fazer um contraponto, assim, fazer o contragolpe. Quando a força que impera teme até a si mesma, se assombra de medo do espelho, a face que a espreita é medonha. Gosto muito das canções que servem para relembrar a gente da luta, né? E quando o medo se espalha, se o teu canto não para, pousa e cega a navalha. É que o lugar de tua voz é cantar, e o lugar das tuas mãos semear nas palavras futuro. O lugar de teus pés tatear, e a missão da visão antever evitar tempo escuro. Então vamos do início? Mais fácil, vamos embora. Que invasão, hein? De repente, né, tudo quietinho, aí chega uma turma, é assim mesmo. Em 2020 a gente conseguiu lançar o nosso primeiro disco dias antes da gente se tocar da dimensão que foi e que está sendo toda essa pandemia, essa maluquice, né? E isso reverbera muito nesse segundo disco nosso. Tudo que se tem não há onde guardar, tudo que se faz um dia vai passar. Quem planta semente não pode se apressar, todo verbo é feito pra quem tem tempo pra amar. Fortalece a mente essa chama que o tempo apaga, fortalece o corpo essa fibra que o tempo esmaga. Verte o teu sorriso, estende a sua mão, faz valer a pena os segundos da tua canção. Ignora o tolo que insiste que a vida é paga, demole do peito o sentido que te separa. Alimenta o gesto, estende a sua mão, pulsa um rastro seu e finda, quer queira, quer não. Ei. A gente gravou com um equipamento de baixo custo, a gente comprou um equipamento bem simples de áudio, né? E a gente tá contando com o que tem pra fazer, e assim, e ainda bem que a gente tem o talento de uns caras igual o Pedro Rocha. O microfone fica aqui, né? Abre aí. Tem que testar ele também, tem que sacar ele a posição de todos os instrumentos, cara. Todas as afinações aí, porque a coisa altera muito. Na viola eu senti muito mais diferença. É, aqui morreu um pouquinho também. Eu acho que é ali. Vira um pouquinho mais pra cá, um pouquinho só. Só pra nós sentir. Completamente diferente. O Pedro, a gente cresceu junto, tivemos contato com a música juntos, a gente sempre tocou junto, a gente sempre cantou junto. Ele é um cara muito sensível e acompanha o nosso trabalho desde sempre. Então eu achei muito pertinente, fiquei muito feliz dele ter se tornado um produtor musical e fiquei muito feliz de poder ter a oportunidade de fazer um trampo com ele. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu tenho a música muito próxima de mim, desde sempre.
minha família toda, todo mundo sempre teve o hábito de cantar muito. Então, para mim, cantar era uma coisa assim natural. Pelo menos cantar desafinado até, mas cantar sempre. A minha família é muito musical, eu acho que talvez isso é um clichê dos músicos, né? Meus pais sempre foram muito criativos, sempre gostaram de desenhar, de criar, de compor, enfim. A princípio era assim uma questão de cura mesmo, né? Compor e cantar, tocar o violão era uma forma de dizer o que eu às vezes não conseguia dizer fora da arte, né? Fora desse contexto musical. Então servia como divã mesmo, assim, para botar para fora as coisas que eu tinha vontade de dizer e não dizia, e de sentir também. E hoje é tudo, assim, praticamente. Tudo que eu faço reverbera na música, né? Tem um efeito na música e tudo que a música faz também reverbera na gente, assim. Quem dera pudesse evitar, quisera um muro se erguer, luz não pudesse entrar, nem vendo pudesse crer, o choro entalado no cais, à beira do sal, do suor, do chão que resiste a seus pés, sustenta o tremor de suas mãos. Naquele momento que o Aduar aconteceu, eu estava num processo de muita dúvida, de muita incerteza sobre o meu fazer musical. Eu já tinha decidido para mim que eu não ia cantar mais, que eu não achava que eu deveria cantar. Mas eu me redescobri cantor através de um termo que eu gosto muito, que é o cantautor. Eu sinto que o meu estudo, que a minha parada é sentar para compor, para me tornar um cancionista mesmo. Semear, repartir, respirar, resistir, renascer devagar, retomar seu lugar. Está sempre procurando encantamento na natureza, procurando olhar de outra forma para ver a coisa pequenina, já que a gente não consegue mais enxergar a importância do grão, do pólen, da mariposa. A gente perdeu a capacidade de olhar para a natureza e admirar o tempo dela e de se referenciar nela. Isso para a gente é muito importante. Oi! A gente tem que cada vez mais tomar consciência de que a gente vive coletivamente, de que a gente vive em sociedade e habita um meio, habita um ecossistema, um mundo que tem sua dinâmica. Pode crer, eu acredito que a gente é racional bastante para entender que existe um limite que a gente pode interferir nessa dinâmica. Esse disco constantemente fala do tempo, e o tempo da natureza é muito diferente. Demora para uma semente crescer e a gente quer que tudo fique pronto muito rápido. O tempo da natureza não está mais sintonizado com esse homem que quer, a todo custo, a experiência intensa e imediata, as coisas fáceis. O povo é convencido a se matar de trabalhar para um dia ter a facilidade da riqueza que nunca vem e, no final das contas, só deixa um punhadinho de gente, milionário, zilionário, que aí lá em cima, no topo, eles estão experimentando tudo com muita facilidade, às custas dessa ilusão, né? Eu não sei como é que esses caras conseguem achar tanta gente pra ouvir o que eles têm pra dizer, né? Mas pode morrer 2 milhões de pessoas na hora que os bancos começarem a perder o lucro.
A ideia é que eu penso muito sempre no álbum e meio que o álbum ele é um arremate de coisas, mas com teus dedos feridos pelos cacos de vidro da lâmina d'água do rio, há de tocar um ponteio vermelho de sangue. A gente acredita que a gente está se unindo a todo um grito com esse disco. No repertório do disco a gente encontra canções que falam sobre a melancolia, o medo, mas ao mesmo tempo a gente traz canções que são chamamentos para a luta, que buscam a utopia como a cura, como um processo de cura para toda essa melancolia, para toda essa angústia. É muito difícil. Eu acho que é muito difícil a gente continuar lutando sempre, sabe? Tomando tanta porrada, assim. Se as coisas continuarem como estão, inevitavelmente a gente vai ser arrastado pro buraco. E a única coisa que nos resta é lutar contra isso. A busca pela utopia motiva muito a gente, porque a gente acredita que é possível. Coletivamente, a gente consegue. A gente reconhece que está tudo muito problemático, mas a gente precisa insistir. A gente não tem alternativa, a gente tem que cantar mesmo que a voz esteja rouca. A gente tem que gritar mesmo que a gente já esteja ficando sem voz. A gente tem que continuar batalhando. Ver a remansar, perceber a voz, decidir chegar a doar esse chão, descobrir seu lugar, é estar onde o peito quiser, mesmo se a estrada é certeira, na incerteza de voltar. Seu lugar é estar onde o tempo trouxer, nas paragens, sobre as margens das lembranças do que vier. Sopra um vento sul e me leva na recorrente centelha do tempo que cura, vai cicatrizar.